E agora a gente vai falar de um outro teste de sangue e esse gera polêmica. Os exames toxicológicos nas empresas, eles detectam se o funcionário usa algum tipo de substância ilícita. E para explicar melhor para a gente como é que funcionam e o que pode ser revelado nesses exames, nós convidamos aqui o assessor técnico e científico do Tomasi Laboratório, Dr. Jorge Terrão. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Juliana. Obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Doutor Jorge, a gente está no momento aqui de campanha, de doação de sangue, mas o sangue, ele também pode ser usado para fazer alguns testes aí que podem não agradar o funcionário, né? Sim, com certeza. Nós podemos usar o sangue para pesquisar algumas substâncias ilícitas, né? Porém, não é este a melhor amostra biológica para ser utilizada. Esse tipo de exame toxicológico, ele é usado mais com o quê? Esse Pela exame, saliva, assim, cabelo, dá pra gente Ele é usado detectar? mais, nós podemos usar com qualquer fluido corporal, principalmente a urina, né, que é a mais fácil de ser obtida, em maior volume, mas podemos usar também com cabelo, pelo, unha, ou seja, amostras que contenham queratina, porque essas amostras permitem o que nós chamamos de janela de detecção, uma janela mais ampla para detectar o uso dessas substâncias. Pois é, agora a gente foi conversar, doutor Jorge, com um advogado para saber se as empresas têm direito de exigir esse exame dos funcionários. Nós conversamos com o doutor Cássio Drummond. Olha só o que diz a lei. Inúmeros acidentes de trabalho acontecem diariamente e o que ela está buscando, nesse caso, as empresas buscam dar uma segurança maior ao trabalho, evitar que empregados trabalhem alcoolizados, sob efeito de substâncias químicas que possam aí gerar algum desequilíbrio do empregado, algum acidente. A empresa ela tem o direito de sugerir ao empregado a submissão ao exame toxicológico. Porém, o empregado ele também tem o direito de não se submeter a esse exame. Então, isso ele não é obrigatório, não pode ser compulsório. Tem que ser uma opção e, ao se submeter ao exame, o resultado pode ser divulgado entre empregado e empregador. Caso o exame dê positivo, a empresa pode demitir o funcionário? Também não. A jurisprudência, os casos que são levados aos tribunais, sempre nos ensinam que o posicionamento do TRT é no sentido de que a empresa deve submeter o empregado ao tratamento para aquela substância que foi encontrada. Pois é, vamos saber que substância que pode ser encontrada aí nesses exames, doutor Jorge? Na verdade, as substâncias que podem ser encontradas são várias, desde maconha, os derivados da cocaína, os opiáceos, os barbitúricos e mesmo medicamentos, né, como as anfetaminas, metanfetaminas, que ou podem ser usados como medicamentos, inclusive nós tivemos agora recente uma discussão em que o Senado derrubou uma resolução da Anvisa que proibia o uso das anfetaminas no Brasil, que são os inibidores de apetite. A gente até falou isso aqui no Fala Amanhã, fez uma reportagem especial exatamente sobre os inibidores. Exatamente. E esses inibidores, embora sejam medicamentos que são uma arma maravilhosa para que os médicos endocrinologistas usem naqueles pacientes que especificamente precisam dessa droga, né, desse medicamento, eles podem ser usados e são os famosos ribites, utilizados aí muitas vezes nas estradas, etc., junto com o álcool, né? Agora, como é que funciona esse processo, por exemplo, no laboratório Tomasi? A empresa chega e fala, olha, eu quero fazer exame aqui com os meus funcionários, aí como é que é o processo? Bom, existe um processo de parceria em que a empresa precisa, como bem colocou o advogado, acordar com os seus funcionários que o teste vai ser feito. Então, ela pode colocar isso na sua política da qualidade, na sua política de emprego, certo? Então, vai ter o aceite do funcionário. E, por nossa parte, toda vez que isso vai ser colhido, nós fazemos também uma declaração que o funcionário vai assinar, dizendo se ele aceita ou não, autoriza ou não a coleta do material e a análise do material. E esse resultado ele é encaminhado exclusivamente ao médico do trabalho. Nenhuma outra pessoa na empresa tem acesso. Então vai para o médico, não vai para o chefe, por exemplo, dele? Não. O coordenador ali do setor? Não, isso vai para o médico do trabalho. E o médico do trabalho, então, a partir da política interna de cada empresa, ele dá o encaminhamento. Já existem, como bem colocou o advogado que falou antes, esse sistema de tratar os funcionários, de oferecer um programa, porque a dependência química ela é uma doença. Então, ela precisa ser tratada como tal. É óbvio que um dependente químico, durante o uso, durante o efeito de uma substância imprópria, ele pode causar um acidente que afete vidas dos outros.
Exatamente. Falando em afetar a vida, gente, a gente sempre escuta muito falar de caminhoneiro, né, doutor Jorge? Sim. Que usa alguns medicamentos para não dar sono, para conseguir dirigir com mais tempo. E essa Exato. questão aí dos exames toxicológicos, a partir do mês de setembro, vai valer para motoristas de caminhões, carretas e ônibus. Eles deverão se submeter a exames toxicológicos na hora de renovar a carteira de habilitação. O objetivo é exatamente esse: verificar o indício de substâncias psicoativas no organismo dos motoristas, como a maconha, cocaína, anfetamina, que o doutor Jorge falou aqui pra gente, que está presente em alguns medicamentos. E olha, as análises vão ser feitas pelo cabelo, pelos ou unhas. Os testes deverão ser realizados em clínicas específicas, credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, e deverão ser pagos pelo próprio motorista. O valor dos exames deve variar aí entre R$300 e R$400. É um exame caro? É um exame caro porque a metodologia é bastante específica, né? Embora a coleta seja uma coleta relativamente simples, mas os equipamentos envolvidos e toda a parafernália de extração envolvida nesse material, nesses exames, é muito caro. É um trabalho muito preciso que é feito, por exemplo, no Laboratório Tomás. Sim, né? Nós temos aqui no estado, nós somos o único laboratório que detém o equipamento e detém essa tecnologia para fazer aqui no estado. Agora, a gente vê aí, então, uma possibilidade de caminhoneiros fazerem agora na hora de renovar a carteira a partir de setembro, mas nas empresas, funcionário não paga nada não, né? Não, nas empresas não, isso é feito com as empresas custeiam e bancam esses exames. Apenas um adendo, nós no Tomás já fazemos essa pesquisa há algum tempo na urina, já há bastante tempo, né? Viemos validando nossa metodologia para amostras de queratina, cabelo, pelo, etc. E agora já estamos fazendo para algumas empresas. Agora, o funcionário ele tem que estar ciente de que está fazendo esse tipo de exame. Não dá para ele chegar lá, arrancar o cabelinho do profissional e levar para o laboratório, até porque não é com um único fio de cabelo. Nós somos de uma mecha de cabelo que dê mais ou menos algo em torno de 80 a 100 gramas de cabelo, ou aproximadamente 100 fios de cabelo. Porque a cada centímetro de cabelo isso equivale a mais ou menos 30 dias de utilização da droga. Ou seja, é uma análise muito precisa e precisa do material e do aval também do funcionário. Por isso você que está em casa, sua empresa está exigindo fazer esses exames, procure saber direitinho o seu direito e vai num lugar realmente que tenha compromisso, né? No nosso caso, em empresa, nós fazemos a coleta em loco. Em loco, vai até a empresa, Vamos né? até a empresa fazer. Doutor Jorge, obrigada pela sua presença, uma ótima tarde. Já doou sangue? Infelizmente eu não posso porque eu tenho um contraindicativo que eu sou cardiopata, já fiz cirurgia cardíaca e aí eu estou contraindicado a doação. Então, infelizmente, mas convoco a todos que doem, porque realmente é uma coisa fundamental. Pois ontem a gente até citou aqui alguns exemplos de pessoas que podem, que não podem. Tem muita gente que tem dúvida, tá vendo? Doutor Jorge não pode, mas se você aí de casa não tem problema, vai doar, né? Embora eu obedeça a todos os critérios, eu estou fora no critério cirurgia. Então não dá. Obrigada, tá, viu? Um beijo. Obrigado a você, um beijo, bom dia.